Há um tipo de vazio que não surge de perdas, fracassos ou ausências externas. Ele aparece quando você para por um instante e percebe que, apesar de estar vivendo, algo essencial parece faltar. É um vazio que cresce em silêncio, que se esconde por trás das rotinas, que resiste às distrações e que retorna sempre que o mundo desacelera. Esse sentimento persistente não é fraqueza, não é sensibilidade excessiva e não é um erro pessoal. Ele é um sinal. Um sinal de que existe dentro de você uma parte que foi deixada para trás, ignorada ao longo do caminho, sufocada por exigências, expectativas e escolhas que nunca foram realmente suas. O que pouca gente entende é que esse vazio não brota de um único acontecimento. Ele nasce lentamente, no exato momento em que você começa a se afastar da própria verdade, substituindo quem você é por versões moldadas para agradar, se encaixar ou sobreviver. Essa desconexão não faz barulho. Ela começa com pequenos silêncios, com decisões que você engole, com vontades que você adia, com sentimentos que você enterra, até que, um dia, sem perceber, descobre que vive uma vida inteira construída para funcionar, não para fazer sentido. E é justamente aí que o vazio se instala. Não como um buraco, mas como uma ausência. A ausência da sua própria presença. Você está no mundo, mas não está em si. Está fazendo o que deve, mas não o que deseja. Está cumprindo papéis, mas não ocupando a própria existência. Com o tempo, essa ausência se torna tão familiar que você passa a chamá-la de normalidade, quando na verdade é um pedido interno por resgate. Este vídeo é um mergulho profundo nessa sensação que tantos carregam em silêncio. Não para te oferecer respostas simples, mas para revelar o erro existencial que você, sem perceber, vem repetindo há anos. Um erro que molda sua vida desde os detalhes mais íntimos até as escolhas mais importantes. Um erro que ninguém te ensinou a identificar. A jornada começa agora. Cada capítulo vai desmontar uma camada desse vazio, revelando não apenas de onde ele vem, mas também o que ele tenta te mostrar. Porque o vazio não é um inimigo, ele é um mensageiro. E quando você finalmente entende o que ele quer dizer, a vida inteira muda de direção. Existe um instante na vida de cada pessoa em que algo se desloca por dentro. Não há um marco evidente, não existe uma data específica, e muitas vezes você nem percebe quando acontece. É um momento quase imperceptível, em que você começa a se afastar de si mesmo. Não por escolha consciente, mas por necessidade, por adaptação, por medo. É nesse ponto discreto, e quase sempre esquecido, que o vazio começa a ser construído. Ele nasce quando você deixa de ouvir a própria voz para seguir o caminho que parece mais seguro, mais aceito, mais previsível. Esse afastamento não dói no começo. Na verdade, costuma até parecer aliviante. Você se encaixa, evita conflito, diminui a tensão. Mas, ao fazer isso, também diminui partes de si. Essa desconexão silenciosa se aprofunda com o tempo. Cada vez que você deixa de dizer o que sente, uma fissura interna se abre. Cada vez que engole um incômodo, outra camada do seu eu se fecha. Cada vez que escolhe o que esperam de você em vez do que deseja, a distância entre quem você é e quem você mostra aumenta. A soma desses pequenos afastamentos cria uma sensação que no início é apenas um leve desconforto. Algo que você tenta ignorar, racionalizar ou justificar. Mas esse desconforto não desaparece. Ele se transforma em uma presença constante. Um eco interno que insiste em lembrar que algo essencial ficou para trás. O vazio cresce quando você tenta preenchê-lo com tudo que encontra no caminho. Rotina, metas, distrações, responsabilidades, relações que não te alcançam, conquistas que não te tocam. Mas nada disso preenche porque nada disso soluciona a causa. É como tentar curar uma ferida cobrindo-a com camadas de tecido, sem jamais olhar para o corte que está por baixo. O problema não está no que falta de fora, está no que falta de dentro. No ponto exato onde você se perdeu, onde parou de se ouvir, onde deixou de se pertencer. Reconhecer essa origem não resolve o vazio, mas o ilumina. Permite que você enxergue a linha que liga o que sente hoje aos momentos silenciosos em que começou a se afastar de si. E quando essa linha se torna visível, você entende que o vazio não é um defeito, nem um fracasso emocional. Ele é um registro.
Um reflexo fiel da distância entre a vida que você vive e a vida que sua essência tentou viver, mas foi obrigada a abandonar. Com o passar do tempo, você aprende a funcionar dentro de uma identidade que não nasceu de escolhas conscientes, mas de adaptações feitas para sobreviver às expectativas ao redor. Essa identidade se forma lentamente, sempre em resposta ao que o mundo exige, nunca ao que você realmente sente. Você molda suas palavras para evitar conflitos, ajusta comportamentos para ser aceito, esconde partes suas para não parecer estranho, exagerado ou inadequado. A soma dessas concessões cria uma imagem eficiente, socialmente funcional, admirada até, mas profundamente vazia de autenticidade. É uma versão sua que cumpre o papel, mas não cumpre a alma. O mais curioso é que essa identidade não dói no início. Ela até parece uma conquista. Você se sente capaz, elogiado, adaptado, sente que encontrou um modo seguro de existir. Mas, aos poucos, ela começa a exigir mais do que devolve. Cada gesto que não corresponde ao que você sente desgasta. Cada silêncio que não deveria ter sido silêncio corrói. Cada sorriso ensaiado enfraquece um pouco mais a relação com o seu interior. A identidade oca cresce como uma sombra, sempre atrás de você, sempre seguindo, sempre presente, mas nunca realmente sua. Com o tempo, essa sombra toma forma. Ela começa a decidir por você. Diz o que é prudente, o que é aceitável, o que é correto, o que não deve ser dito, o que não deve ser sentido. Você passa a viver em função dela, alimentando uma versão que não nasceu de verdade, mas de medo. E quanto mais essa versão se fortalece, mais você enfraquece a conexão com aquilo que é espontâneo, legítimo e vivo dentro de si. O corpo percebe antes da mente. Tensão constante, cansaço sem explicação, irritação que surge do nada, falta de entusiasmo mesmo em momentos importantes. São sinais de que você está sendo consumido por uma identidade que você veste, mas que nunca vestiu você. Essa desconexão cria um tipo particular de vazio. Um vazio calmo, discreto, mas persistente. Um vazio que aparece quando você está sozinho, quando as distrações se afastam, quando a realidade finalmente se impõe. Ele não acusa, não grita, apenas lembra que, enquanto você continuar vivendo como a versão que inventou, nunca poderá sentir algo que a versão verdadeira conseguiria experimentar. Porque a identidade oca não sente profundidade. Ela apenas imita. Ela apenas sustenta. Ela apenas continua. E é justamente essa continuação, mecânica, repetitiva, automática, que aprofunda o vazio. Porque nada é mais cansativo do que viver uma vida que não te inclui por inteiro. E nada é mais silenciosamente destrutivo do que acreditar que essa é a única forma possível de existir. Quando o vazio começa a crescer, sua primeira reação não é compreendê-lo, mas apagá-lo. Você tenta preencher o espaço interno com tudo que está ao alcance. Trabalho demais, relações que distraem, conquistas acumuladas como troféus silenciosos, consumo que traz alívio imediato, metas que te dão a sensação de movimento. Cada escolha parece legítima, afinal todos ao redor fazem o mesmo. Mas, quanto mais você consome, conquista ou ocupa, mais percebe que nada permanece. O alívio vem rápido e vai embora ainda mais rápido, deixando você no mesmo ponto de partida, só que mais cansado e mais distante de si. Essa busca incessante cria uma ilusão perigosa. Ela faz você acreditar que o problema está na falta. Falta tempo, falta dinheiro, falta reconhecimento, falta novidade. E então, você corre atrás do próximo objetivo como quem corre atrás de ar. Mas, quando alcança, não há preenchimento. Há apenas um breve silêncio seguido de um retorno ainda mais forte da sensação de ausência. É nesse retorno que você percebe que o vazio não é fome pelo que está fora, é saudade do que ficou dentro. Com o tempo, essa dinâmica cria um padrão. Você passa a confundir movimento com evolução, ocupação com propósito, distração com descanso. A vida vira uma sequência de tarefas que mantém você longe de olhar para aquilo que realmente importa. A sensação é de constante adiamento emocional. Você preenche o dia, mas não se preenche. Faz o necessário, mas não sente. Age, mas não vive.
E por mais que tente convencer a si mesmo de que é apenas uma fase, sabe internamente que vem repetindo esse ciclo por tempo demais. O mais profundo desse processo é que quanto mais você busca fora, mais vazio se sente por dentro. É um paradoxo cruel. Correr atrás de algo que nunca foi capaz de resolver o problema porque nunca foi a causa dele. A tentativa de preenchimento se torna uma forma sofisticada de fuga, e essa fuga cria uma vida inteira construída sobre compensações. Você tenta equilibrar o peso que sente com coisas que não têm a força necessária para sustentá-lo. E, quando elas falham, você culpa a escolha. Não percebe a raiz. Esse ciclo não é sinal de fraqueza. É sinal de desconexão. É a prova de que você se afastou tanto de si mesmo que tenta encontrar fora aquilo que só pode ser recuperado por dentro. Preencher não funciona porque o vazio não pede preenchimento. Ele pede retorno. Ele pede presença. Ele pede verdade. E quando essa percepção começa a nascer, o vazio muda de forma. Ele deixa de ser apenas ausência e começa a se tornar um espelho. Um espelho que revela que a vida que você constrói para se distrair não é a mesma vida que sua essência tenta viver. Há um momento em que, mesmo sem intenção, você se olha de verdade pela primeira vez em muito tempo. Não no espelho físico, mas no espelho interno. Aquele que não mostra a aparência, mas mostra a ausência. É um instante rápido, quase desconfortável, em que você percebe que a pessoa que está vivendo a sua vida não é exatamente a mesma que você sente por dentro. Existe uma distância entre o que você mostra e o que você é. Entre o que você faz e o que você deseja. Entre o que você sente e o que você admite. Essa distância, quando finalmente percebida, cria um choque silencioso. O reconhecimento de que você se tornou alguém que não acompanha a própria alma. Essa percepção não chega com alarde. Ela surge em pequenos gestos, quando você age de forma automática em situações que antes despertavam brilho. Quando responde, está tudo bem, sem sentir nada parecido. Quando se observa interagindo com o mundo como se estivesse cumprindo um papel que ensaiou tantas vezes que se tornou natural demais. Nesses momentos, você percebe que existe uma versão sua, que se distancia cada vez mais da essência que um dia foi vibrante, espontânea e curiosa. Uma versão moldada por exigências, feridas e expectativas que você não escolheu, mas carregou como se fossem suas. Esse espelho interno não acusa, ele revela. Ele mostra que você se acostumou a se ver de um único ângulo, sempre filtrado, sempre controlado. Você se enxerga apenas pelas lentes das responsabilidades, das aparências, das cobranças. E quando tenta olhar além disso, sente um desconforto difícil de nomear. Não porque há algo errado, mas porque há algo esquecido. Reconhecer esse esquecimento é o primeiro sinal de que algo dentro de você deseja voltar à superfície. O reflexo que não reconhece você também expõe a quantidade de camadas que você colocou entre a sua verdade e o seu cotidiano. Camadas de proteção emocional, de racionalização, de adaptação. Com o tempo, essas camadas se tornam tão espessas que você deixa de sentir o próprio interior. Age por reflexo, decide por costume, reage por hábito. É como se tivesse criado uma vida onde você existe, mas não se encontra. E essa desconexão cria um estranhamento profundo. A sensação de que há algo errado, mesmo quando tudo parece certo. Quando esse estranhamento aparece, ele traz junto uma revelação incômoda. Você não perdeu quem você é. Você apenas deixou de visitá-lo. Não há desaparecimento, há afastamento. E esse afastamento é o verdadeiro combustível do vazio. Porque nada é mais doloroso do que viver sem se reconhecer. Nada pesa mais do que sustentar uma existência onde sua essência não cabe. Esse espelho interno não surge para te punir, mas para te chamar. Ele tenta lembrar que existe uma parte sua esperando por você há muito tempo. E é nesse ponto que o vazio para de ser apenas ausência e começa a se tornar urgência. O desejo silencioso de reencontrar aquilo que você, sem perceber, deixou para trás. Há sempre uma versão sua que caminha ao seu lado, mesmo que você não a veja. Não é fantasia, não é idealização, não é nostalgia. É a vida que você poderia estar vivendo se não tivesse cedido ao medo, se não tivesse se moldado às expectativas dos outros, se não tivesse silenciado as próprias necessidades em nome da estabilidade. Essa vida alternativa não desaparece.
Ela continua existindo como possibilidade, como memória do que você sentia antes de se afastar de si, como reflexo daquilo que ainda tenta emergir. É essa presença silenciosa, da vida não vivida, que intensifica o vazio que cresce dentro de você. Você sente essa outra versão em momentos inesperados, quando imagina como seria se tivesse seguido aquela intuição antiga, quando se pergunta como estaria hoje se tivesse confiado em si ao invés de se encolher, quando observa alguém fazendo exatamente aquilo que você um dia desejou. Não é inveja, é reconhecimento. É o lembrete de que existe uma rota que você abandonou, não por incapacidade, mas por medo. E esse abandono cria uma fratura interna difícil de ignorar. Perceber que a pessoa que você se tornou não contempla a pessoa que você poderia ser. A vida não vivida não te julga. Ela te observa. Observa quando você repete escolhas que te afastam ainda mais de si. Observa quando você tenta preencher o vazio com distrações. Observa quando você insiste em seguir caminhos que não te pertencem. E quanto mais você se afasta dessa versão potencial, mais ela se torna um fantasma emocional. Uma sensação de que algo está errado, mesmo quando nada externo parece errado. É o peso da oportunidade que nunca foi tocada. Essa sensação não nasce da comparação com o mundo, mas da comparação íntima entre você e você mesmo. É o confronto interno entre a existência real e a existência possível, entre o que você aceita viver e o que você sente que deveria viver. Esse conflito silencioso desgasta, porque revela que a vida que você leva não está alinhada com o que sua essência tenta dizer. E quando essa discordância se prolonga, ela cria uma sensação de perda que não está associada ao passado, mas ao futuro que você ainda poderia ter construído. O vazio cresce quando você percebe que vive uma vida que não oferece espaço para sua verdadeira voz. E essa percepção, embora dolorosa, é também o primeiro sinal de despertar. Porque a vida não vivida não é uma condenação, ela é um convite, um lembrete de que, enquanto você estiver aqui, ainda há tempo para se aproximar daquilo que realmente faz sentido, mesmo que isso exija um confronto profundo com o que você se tornou até agora. Grande parte do que você chama de escolhas nunca foi realmente seu. Muitas das decisões que moldaram sua vida nasceram de expectativas que você absorveu antes mesmo de entender que tinha o direito de questioná-las. Pais, professores, sociedade, amigos, cultura, religião. Cada um deixou impressões sutis que foram se acumulando até formar um roteiro que você seguiu como se fosse inevitável. E quanto mais você se moldou a essas expectativas, mais distante ficou da própria essência. O vazio começa a ganhar forma exatamente aqui, no ponto em que você vive um destino que não escolheu. Essas expectativas herdadas não chegam como imposições explícitas. Elas chegam disfarçadas de segurança, de prudência, de bom senso. Você aprende o que deve desejar, o que deve evitar, o que deve perseguir, o que deve temer. Aprende que certos caminhos são melhores, que certos sonhos são irresponsáveis, que certas emoções são exageradas, que certos limites são necessários. E enquanto tenta cumprir essas exigências invisíveis, vai abrindo mão de partes suas que não se encaixam no molde que recebeu. Cada concessão parece pequena, mas o acúmulo delas constrói uma vida que não tem a sua assinatura. Com o tempo, você passa a confundir essas expectativas com sua própria vontade. Acredita que o que deseja é realmente seu desejo, quando na verdade é apenas o eco do que esperavam de você. E esse eco é tão repetido, tão reforçado, tão normalizado, que você começa a viver no piloto automático, repetindo padrões que não te pertencem. A vida se torna confortável, previsível e correta, mas profundamente desconectada do que te faz vivo. Essa desconexão gera um desgaste interno silencioso, como se algo estivesse sempre desalinhado, mesmo quando tudo parece aparentemente certo. A parte mais cruel desse processo é que você raramente percebe quando deixou de seguir sua própria vontade. A transição é tão lenta que parece natural. Você acredita que amadureceu, quando apenas se adaptou. Acredita que se tornou responsável, quando apenas se sacrificou. Acredita que fez escolhas conscientes, quando apenas seguiu caminhos já impostos. E essa crença reforça um tipo sutil de aprisionamento. Você começa a se achar culpado por não se sentir pleno dentro de uma vida que deveria te satisfazer. É nesse ponto que o vazio ganha intensidade.
porque nenhuma expectativa herdada consegue substituir a verdade que você abandonou. Não importa o quão admirável sua vida pareça por fora, ela nunca será suficiente se não estiver alinhada ao que existe dentro de você. E esse desalinhamento não se soluciona com conquistas, com estabilidade ou com aplausos. Ele só se dissolve quando você reconhece que parte da sua trajetória foi construída com base em expectativas que nunca foram suas, e que chegou a hora de recuperar o direito de escolher de verdade. Com o tempo, quando a vida que você vive não corresponde ao que você sente, algo dentro de você começa a se proteger de forma automática. É um mecanismo tão antigo quanto humano. Para suportar o desalinhamento entre o que você é e o que você mostra, sua mente reduz a intensidade das próprias emoções. Ela não faz isso por mal. Faz para garantir que você consiga continuar funcionando, mesmo que desconectado. Essa anestesia emocional não chega como silêncio absoluto, mas como um abafamento gradual. Você sente menos, reage menos, deseja menos. E sem perceber, vai perdendo a sensibilidade que um dia te guiou. A anestesia não nasce de indiferença, nasce de exaustão. Quando você passa anos ignorando seus limites, calando suas necessidades, engolindo suas verdades e fingindo normalidade para manter a vida estável, seu sistema emocional entende que não adianta insistir. Ele se adapta. Ele diminui o volume daquilo que tenta te mostrar. Diminuir o sentir se torna uma forma de sobrevivência. Mas sobreviver não é viver. Sobreviver desconecta. Sobreviver esvazia. Essa perda gradual de intensidade afeta tudo. As coisas que antes te animavam passam a parecer distantes. Os encontros que antes te tocavam se tornam protocolos sociais. O trabalho vira repetição. Os relacionamentos viram funções. O futuro vira apenas uma extensão do presente. Nada dói tanto, mas nada encanta o suficiente. Você se acostuma com a meia-luz emocional. Uma vida onde nada é tão ruim, mas nada é realmente bom. Onde você está presente no corpo, mas ausente na própria experiência. Essa anestesia tem outro efeito devastador. Ela confunde. Você começa a acreditar que não sente porque não se importa mais, que não deseja porque cresceu, que não se emociona porque está mais maduro. Mas a verdade é que nada disso é maturidade. É proteção. É o corpo dizendo que não conseguiu mais sustentar a quantidade de verdades não ditas. É a prova de que você não perdeu sensibilidade. Apenas aguardou tão profundamente que não sabe mais como alcançá-la. E quanto mais você se acostuma a viver anestesiado, mais o vazio se intensifica. Porque o vazio não é a ausência de emoções, é a ausência de acesso às emoções. É a certeza de que existe algo dentro de você que quer voltar a sentir, mas não encontra espaço para emergir. Esse estado cria uma vida que parece suportável, mas não satisfatória. Estável, mas não vibrante. Organizada, mas não viva. É o tipo de existência que mantém você em movimento, mas nunca em profundidade. A anestesia emocional é o resultado direto de ignorar o que você realmente sente. E ao reconhecê-la, você percebe que o problema não está na falta de emoção, mas na distância entre você e a própria verdade. Essa distância não cresce sozinha. Ela cresce porque, ao tentar fugir do que dói, você também fugiu do que dá sentido. Há um momento em que o corpo deixa de ser apenas o espaço onde você existe e se torna o mensageiro daquilo que você insiste em ignorar. Antes de qualquer colapso emocional, antes de qualquer ruptura interna, o corpo tenta te avisar. Ele fala através de sinais discretos. Um cansaço que não combina com a rotina. Uma ansiedade que surge sem motivo claro. Uma tensão que não relaxa nem quando você descansa. Uma sensação de peso no peito que aparece nos momentos mais inesperados. Esses sinais não são aleatórios. São o modo físico de expressar um conflito que você não permitiu que chegasse à consciência. Quando você vive desconectado da própria verdade, o corpo assume a responsabilidade de lembrar que algo está errado. Ele se torna o único espaço onde o que você não admite consegue se manifestar. A irritação constante revela limites ultrapassados. As dores que aparecem e desaparecem denunciam sentimentos represados. A insônia revela a mente tentando resolver no escuro aquilo que você evita na luz.
A falta de motivação mostra que sua alma não reconhece o caminho que você está trilhando. Cada sintoma é uma forma de comunicação, um pedido insistente para que você volte a olhar para dentro. O corpo não tem a capacidade de mentir. Ele não sabe sustentar personagens, não sabe interpretar papéis, não sabe simular estabilidade. Ele reage ao que é real. Por isso, mesmo quando você tenta se convencer de que está tudo bem, o corpo te entrega. Ele expõe as contradições que você tenta esconder dos outros e até de si mesmo. Ele tenta te proteger da vida que você inventou porque sabe que ela não corresponde ao que você sente. E quanto mais você força essa vida, mais ele responde com sinais de exaustão. O problema é que, na maior parte do tempo, você tenta silenciar essas mensagens. Preenche o corpo com mais trabalho, com mais obrigações, com mais estímulos, com mais distrações. Faz de tudo para evitar o encontro com o que ele está tentando dizer. E ao fazer isso, transforma o corpo em um campo de batalha interno. De um lado, a vida que você mostra. Do outro, a verdade que você tenta calar. O resultado é um desgaste profundo, não físico, mas existencial. Esse desgaste não significa que você está quebrando. Significa que você está tentando sustentar uma história que não te pertence mais. Significa que existe algo dentro de você, implorando por espaço, por expressão, por reconhecimento. O corpo não está contra você. Ele está lutando ao seu lado, tentando te trazer de volta para si mesmo, tentando impedir que você se perca ainda mais na distância que criou entre quem é e quem tenta ser. E quando você entende isso, percebe que o vazio não começa na mente. Ele começa na supressão do que o corpo tenta mostrar. Porque o corpo sempre sabe primeiro, sempre sente primeiro, sempre avisa primeiro. Ele é a última defesa contra a desconexão absoluta. E quando você finalmente escuta, percebe que a mensagem nunca foi sobre fraqueza, foi sobre verdade. Quando o corpo começa a falar e o vazio se torna impossível de ignorar, a mente entra em cena com um papel muito específico: criar explicações que façam tudo parecer menos grave do que realmente é. Você começa a construir narrativas internas que justificam o desconforto, racionalizam o desalinhamento e suavizam a verdade que tenta emergir. Essas histórias parecem lógicas, maduras, coerentes. Mas, na maior parte das vezes, elas existem apenas para manter você afastado daquilo que realmente precisa ser enfrentado. São versões editadas da realidade criadas para que você continue funcionando, mesmo que emocionalmente desconectado. Essas narrativas surgem em frases aparentemente inocentes. É só uma fase. Todo mundo se sente assim. Eu não deveria reclamar, tenho tudo. Eu só preciso me organizar melhor. É cansaço, passa depois. Cada uma delas serve como uma barreira entre você e o reconhecimento da sua própria verdade. Você repete essas explicações até que pareçam naturais, quase automáticas. E quanto mais as repete, mais elas se tornam parte da sua identidade. Não porque descrevem quem você é, mas porque te protegem do que você teme admitir. A mente cria essas histórias porque sabe que enfrentar a verdade exige movimento. Exige mudança, ruptura, abandono de estruturas que você sustentou por anos. Exige coragem para olhar para dentro sem filtros, sem edições, sem desculpas. E para evitar isso, ela te oferece a versão emocionalmente mais confortável dos fatos. Uma versão que diz que nada está tão errado assim, que tudo é administrável, que você só precisa de mais controle. Essa ilusão é sedutora porque mantém você estável, mas é exatamente essa estabilidade que te aprisiona. O problema dessa narrativa é que ela não dissolve o vazio, apenas o encobre. Você continua vivendo dentro de uma história que não te inclui por inteiro. Uma história onde você se torna personagem secundário da própria vida, interpretando o papel que acredita ser esperado, enquanto o eu verdadeiro permanece à margem. Essa dissociação cria um desgaste interno profundo, porque sustentar uma mentira emocional exige força constante, e essa força com o tempo se esgota. Quando as histórias não conseguem mais te convencer, surge um incômodo específico. A sensação de estar mentindo para si mesmo. Não uma mentira explícita, mas uma mentira emocional. Aquela que diz que você está bem quando não está,
que aceita quando não aceita, que tolera quando algo te machuca. Essa mentira, quando repetida por muito tempo, se transforma no núcleo do vazio, porque não existe desconexão maior do que viver distante da própria verdade. Reconhecer essas narrativas é o início da ruptura. É perceber que, por trás de cada explicação, existe um pedido interno para que você pare de se esconder. Porque enquanto você tentar se proteger da dor com histórias, continuará afastado da vida que poderia viver se tivesse coragem de enfrentar aquilo que ainda não disse a si mesmo. Em algum momento, você começa a acreditar que tem domínio sobre tudo o que sente. Convence-se de que, se mantiver a rotina organizada, se cumprir suas obrigações, se evitar excessos e se controlar o suficiente, conseguirá impedir que o vazio avance. Essa sensação de controle oferece um conforto imediato. Dá a impressão de que, ao administrar cada detalhe da vida externa, você conseguirá neutralizar aquilo que incomoda por dentro. Mas essa é uma das ilusões mais sutis e mais nocivas que a mente cria para adiar o confronto com a própria verdade. O controle funciona como uma muralha. Mantém o mundo organizado o bastante para que você não precise encarar o que está desalinhado. Você planeja, regula, ajusta, revisa. Ocupa-se com metas, compromissos e tarefas, acreditando que, se nada sair do lugar, você também não sairá. Mas, por trás desse esforço constante, existe uma tentativa desesperada de impedir que o que está dentro emerja. Você controla porque teme perder-se. Mas, na tentativa de evitar o caos, acaba perdendo algo ainda mais importante: a capacidade de sentir. A ilusão de controle também cria um falso senso de segurança. Você começa a acreditar que pode escolher o momento certo para mudar, o momento certo para sentir, o momento certo para finalmente olhar para o que dói. Como se a vida fosse esperar você estar pronto. Como se a verdade interna obedecesse ao seu calendário. Como se existisse uma hora perfeita para se encarar. Essa crença se transforma no adiamento perpétuo que mantém você preso ao mesmo lugar. O "quando eu estiver preparado" se repete tantas vezes que se torna uma prisão confortável. O mais cruel dessa ilusão é que ela te faz sentir competente enquanto te mantém desconectado. Você acredita que está tomando decisões, quando na verdade está apenas evitando as decisões que realmente importam. Acredita que está no controle, quando na verdade o medo é quem está guiando cada passo. Acredita que está sustentando sua vida, quando na verdade está sustentando uma versão de si que não tem força para existir sem constantes ajustes. É por isso que o vazio cresce mesmo quando tudo parece organizado. A vida externa pode estar impecável, mas a vida interna continua suspensa. O controle não cura, ele apenas oculta. Ele te protege, sim, mas também te aprisiona. E quanto mais você tenta manter tudo em ordem, mais percebe que o que realmente te desequilibra não vem de fora. Vem do que você evita dentro de si. Em algum momento, essa ilusão começa a rachar. Não por falha sua, mas porque nenhuma vida construída sobre o controle absoluto consegue sustentar o peso da verdade. A rachadura aparece nos momentos em que, apesar de todo o esforço, o vazio insiste em retornar. E, quando retorna, revela algo inevitável. O controle nunca foi a solução. Foi apenas a forma mais elegante de adiar o encontro com aquilo que precisa finalmente ser enfrentado. No início, a rotina parece uma aliada. Ela traz previsibilidade, organiza os dias, estabiliza a vida. Ela dá estrutura, conforto e sensação de segurança. Mas há um ponto em que essa estrutura começa a apertar. Os dias deixam de ser caminhos e se tornam corredores estreitos. As horas passam sem deixar marcas. Você acorda, cumpre, entrega, retorna, repete. É um ciclo tão constante que, sem perceber, você deixa de participar da própria vida e passa apenas a executá-la. A rotina que um dia sustentou você, agora te mantém confinado. O problema não está nas tarefas, mas no fato de que elas começam a substituir sua presença. Você vive no automático, responde sem pensar, obedece ao ritmo que a vida impõe. E isso cria um tipo particular de aprisionamento. A sensação de estar ocupado demais para sentir, envolvido demais para pensar, funcional demais para perceber que algo está errado. A rotina te protege do caos, mas também protege você da verdade. Porque enquanto segue ocupado, não precisa encarar o vazio que tenta se manifestar.
É aqui que o aprisionamento se torna mais evidente. Você começa a perceber que não lembra a última vez em que sentiu entusiasmo real, ou quando viveu algo que realmente te tocou. As semanas passam sem que você note diferença entre elas. Os dias se misturam. As emoções se diluem. O tempo deixa de ter textura. Tudo funciona, mas nada vibra. Tudo acontece, mas nada te alcança. A vida vira um mecanismo, não uma experiência. E quanto mais você se prende à rotina, mais ela se torna uma justificativa silenciosa para não mudar. Você diz a si mesmo que não tem tempo, que não é o momento, que a estabilidade é importante. Mas, no fundo, sabe que não é a falta de tempo que te prende. É o medo de confrontar o que a rotina esconde. Ela se torna uma fortaleza que te protege da verdade, mas também te impede de viver de maneira profunda e honesta. Ela te dá um motivo para adiar o que deveria ter sido enfrentado há muito tempo. Esse aprisionamento não faz barulho. Ele se estabelece com suavidade. Você acorda um dia e percebe que os anos passaram e que a pessoa que vive essa rotina não é mais a mesma que desejava algo diferente. Não porque você desistiu, mas porque se acostumou. E o costume é uma das formas mais discretas de morte emocional. Ele não quebra você. Ele te apaga aos poucos. Mas existe um momento em que esse apagamento começa a incomodar profundamente. Quando você percebe que está vivendo uma vida que não exige mais nada de você, nem presença, nem verdade, nem coragem. Uma vida tão estável que te sufoca, tão linear que te distancia da própria alma. É nesse ponto que nasce a sensação de que algo precisa mudar, mesmo que você ainda não saiba o quê. Esse incômodo não é falha, é sinal de vida. É o primeiro indício de que, apesar da rotina ter se tornado prisão, existe dentro de você uma parte que ainda resiste. Uma parte que se recusa a aceitar que essa é a única forma de existir. Existe sempre uma emoção central que você enterrou ao longo da vida. Não importa qual tenha sido. Tristeza antiga que nunca foi acolhida. Raiva que você aprendeu a engolir. Medo que foi ridicularizado. Desejo que foi proibido. Vulnerabilidade que foi julgada. Cada pessoa carrega a sua. E por mais que você tenha conseguido esconder essa emoção por anos, ela nunca desapareceu. Ela permaneceu intacta, esperando o momento em que sua força emocional diminuísse o suficiente para que ela finalmente pudesse emergir. É essa emoção reprimida, e não os eventos recentes, que alimenta boa parte do vazio que você sente hoje. Quando você enterra uma emoção, não enterra apenas o sentimento. Enterra também partes essenciais de si, sua espontaneidade, sua capacidade de se expressar, sua autenticidade. Você cria camadas de proteção para evitar sentir aquilo que ameaça a estabilidade que você construiu. Com o tempo, essas camadas se tornam tão densas que você perde o acesso ao núcleo da sua sensibilidade. E ao perder esse acesso, perde também a capacidade de se sentir pleno. O vazio se instala exatamente no espaço onde essas emoções foram silenciadas. Essa emoção reprimida começa a cobrar espaço de maneiras indiretas. Ela aparece na irritação que surge sem explicação, na dificuldade de relaxar, na sensação de estar sempre à beira de um rompimento interno. Aparece no cansaço que o descanso não resolve, na ansiedade que parece não ter origem, na apatia que rouba seu entusiasmo. Aparece também nos silêncios que você evita, nas conversas que teme, nas escolhas que adia. É uma presença sutil, mas constante. Uma lembrança de que existe algo dentro de você que não foi resolvido, apenas escondido. E quanto mais você tenta ignorá-la, mais ela se intensifica. Não porque deseja te punir, mas porque deseja ser vista. Emoções reprimidas não deixam de existir. Elas apenas esperam. E a espera transforma o que poderia ser um sentimento passageiro em um peso permanente. Você tenta racionalizar, tenta controlar, tenta redistribuir responsabilidades. Tenta convencer a si mesmo de que não é nada demais. Mas, no fundo, sabe que está evitando um encontro inevitável. Essa emoção não é sua inimiga. Ela é a parte mais honesta da sua história. Aquela que você tentou proteger a qualquer custo, mesmo que isso significasse se afastar de si. Encará-la não significa reviver dores antigas, mas recuperar a capacidade de sentir o que foi perdido no processo de sobrevivência. É a porta de entrada para a autenticidade, para o pertencimento interno, para a vida que você deixou de tocar quando decidiu que não poderia lidar com certas verdades. Quando essa emoção finalmente emerge,
Ela não destrói, revela. Ela mostra quem você foi, quem você se tornou e quem você ainda pode ser. Mostra que o vazio não é ausência, mas acúmulo. Acúmulo de tudo que você não teve coragem, tempo ou permissão para sentir. E é nesse ponto que a jornada deixa de ser sobre o vazio e começa a ser sobre recuperar aquilo que você abandonou no caminho. Há uma voz dentro de você que sempre soube o que precisava ser feito. Uma voz que aparecia em momentos específicos, em intuições rápidas, em incômodos sutis, em pequenos alertas que você sentia antes mesmo de entender. Essa voz é a força mais autêntica da sua existência. A parte que nunca foi corrompida por expectativas externas. A bússola silenciosa que aponta para o que é verdadeiro. Mas, ao longo do tempo, você aprendeu a ignorá-la. Não porque ela estivesse errada, mas porque ouvir essa voz significava assumir consequências que você não se sentia pronto para enfrentar. Essa voz não grita, ela fala baixo. Ela se manifesta como aquela sensação de que algo não está certo, como o impulso de seguir por outro caminho, como a intuição que você rejeita racionalmente, como a certeza inexplicável que você sente e depois tenta desmontar com lógica. Você aprendeu a tratá-la como exagero, como fraqueza, como imaturidade. Mas ela nunca foi nada disso. Ela era a sua verdade tentando sobreviver em meio às versões que você criou para se proteger. Ao silenciar essa voz, você não elimina sua orientação, apenas se desconecta dela. E essa desconexão tem um preço alto. Você passa a tomar decisões baseadas no medo, na conveniência, na expectativa dos outros, no hábito. Cada escolha que contradiz essa voz interna cria mais distância entre quem você é e quem você tem sido. Com o tempo, essa distância se torna tão grande que você já não sabe mais qual decisão é sua e qual decisão é reflexo das circunstâncias. A voz interna não desaparece, ela apenas muda de forma. Quando você não a escuta, ela se transforma em irritação inexplicável, em sensação contínua de desalinhamento, em angústia repentina. Ela tenta te alcançar de todos os jeitos, como se insistisse: você não devia estar aqui. Não no sentido físico, mas no sentido existencial, no modo de viver, nas escolhas que repete, no caminho que sustenta apesar da exaustão silenciosa que ele te causa. O vazio cresce exatamente no espaço onde essa voz foi silenciada, porque essa voz é a sua essência, e viver desconectado da essência cria uma divisão que nada externo consegue preencher. Não importa o quanto você organize a rotina, conquiste coisas, cumpra expectativas ou construa estabilidade. Se a voz interna não está presente, você nunca estará inteiro. E essa sensação de não pertencimento a si mesmo é o núcleo de quase toda dor emocional que você tenta evitar. A voz interna não te pede perfeição. Ela te pede honestidade. Pede coragem para ouvir aquilo que você sempre soube, mesmo quando não queria admitir. Pede que você recupere a capacidade de se orientar por dentro e não por fora. Pede que pare de se explicar para o mundo e comece a se ouvir novamente. Porque, enquanto essa voz permanecer silenciada, a vida continuará parecendo uma existência emprestada, e não uma expressão real de quem você é. Existe um ponto da jornada em que você começa a perceber uma divisão dentro de si. Não é uma crise repentina, nem uma mudança brusca, mas uma fratura silenciosa que se formou ao longo de anos vivendo entre dois mundos: o mundo interno, onde reside aquilo que você realmente sente, e o mundo externo, onde você apresenta a versão que acredita ser necessária. Essa fratura não surge de erro ou fraqueza. Surge da tentativa constante de sobreviver emocionalmente em ambientes que nunca acolheram a sua verdade por completo. Com o tempo, essa divisão se torna tão natural que você passa a acreditar que ela é parte de quem você é. Você aprende a funcionar desconectado, a sorrir quando não sente, a concordar quando discorda, a se adaptar quando algo dentro de você pede ruptura. A vida externa opera com eficiência, enquanto a vida interna permanece intacta, mas ignorada. E essa duplicidade cobra um preço alto: o esvaziamento gradual da sua autenticidade. Você deixa de existir em si mesmo para existir no olhar dos outros. Essa fratura cria sintomas que você reconhece, mas não entende. A sensação de estar sempre um pouco deslocado, mesmo em espaços familiares. A impressão de que ninguém te conhece de verdade, não por falta de convivência, mas porque você nunca se permitiu aparecer completamente.
O desconforto constante diante de elogios ou críticas, como se ambos fossem dirigidos a alguém que não representa sua verdade. É um tipo de alienação íntima, difícil de explicar, mas impossível de ignorar. O mais doloroso é que essa divisão não te protege como você imagina. Ela te enfraquece. Para sustentar a versão que apresenta ao mundo, você precisa esconder emoções, ajustar comportamentos, controlar reações. Esse esforço constante drena a energia vital. O corpo sente, a mente sente, a alma, principalmente, sente. Você se torna uma presença ausente, funcional, mas desconectada, presente, mas distante, viva, mas não inteira. É nessa fratura que o vazio encontra espaço para crescer. Ele se instala entre o que você vive e o que você gostaria de viver, entre o que você diz e o que você sentiria se pudesse falar, entre a identidade que sustenta e a identidade que abandonou para sobreviver. Essa fissura se amplia sempre que você prioriza a manutenção de uma aparência, em vez do acolhimento da própria essência. E quanto maior ela fica, mais difícil se torna reconhecer quem você realmente é. Mas, por mais profunda que seja essa divisão, ela não é definitiva. O fato de você percebê-la mostra que ainda existe um fio de autenticidade resistindo dentro de si. Uma parte que observa tudo, silenciosa, mas atenta. Uma parte que sente quando algo não combina com sua verdade, mesmo que você não tenha coragem de assumir. Essa parte não desaparece. Ela apenas aguarda. Aguarda o momento em que você decidir que viver fragmentado não é mais suficiente. E que recuperar a inteireza é a única forma possível de existir de verdade. Há um ponto em que a dor de permanecer onde você está ultrapassa o medo de seguir adiante. Esse ponto não chega com aviso, não aparece de forma dramática, não se revela em um acontecimento específico. Ele surge em silêncio, como um esgotamento que você não consegue mais explicar, como uma sensação persistente de que algo dentro de você está se desgastando além do aceitável. É um momento interno em que a vida que você sustenta começa a pesar mais do que a vida que você teme enfrentar. E, quando esse limite é atravessado, algo profundo se rompe. Não para destruir, mas para libertar. Esse instante marca o início de um despertar inevitável. Você percebe que não consegue mais suportar a desconexão que manteve por tanto tempo. A rotina deixa de ser neutra e passa a parecer sufocante. As justificativas que você sempre usou perdem credibilidade. As narrativas que sustentavam sua estabilidade começam a se desfazer. O que antes parecia seguro agora parece pequeno demais. O que antes parecia confortável, agora te paralisa. É como se sua alma estivesse batendo na porta, avisando que não pode mais ser ignorada. A resistência inicial é natural. Você tenta se convencer de que é apenas cansaço, estresse, uma fase ruim. Tenta reorganizar a rotina, ajustar detalhes, fazer pequenas mudanças para recuperar o equilíbrio. Mas nada funciona. Porque o que está quebrando não é o externo, é o interno. Não é o ambiente que te desgasta, é a distância entre você e sua verdade. E quando essa distância se torna insustentável, nenhum remendo é suficiente para restaurar o que foi perdido. É nesse ponto que muitas pessoas percebem que passaram anos evitando uma decisão essencial: a de parar de se abandonar, a de parar de ignorar a própria voz, a de parar de sustentar uma identidade que não corresponde ao que sentem. O vazio, que antes parecia uma falha, agora se revela como o resultado previsível de uma vida vivida longe de si. Você entende que não está quebrado, está dividido. E essa divisão finalmente chega ao limite do suportável. Quando continuar dói mais do que mudar, nasce uma força que você não imaginava ter. Não é uma coragem explosiva, de grandes gestos. É uma coragem silenciosa, firme, quase serena. Uma coragem que diz que você não pode mais permanecer no lugar onde sua alma deixou de existir. Essa força surge porque, pela primeira vez, você percebe que mudar não é escolher o desconhecido, é escolher a si mesmo. Esse é o ponto onde muitas vidas começam de verdade. Onde você percebe que, apesar do medo, existe dentro de si um impulso que tenta te levar de volta ao que é autêntico. Onde você entende que o preço de permanecer onde está é a perda gradual de si. Onde você finalmente aceita que algo precisa mudar, não para agradar o mundo,
mas para recuperar aquilo que você perdeu quando decidiu sobreviver em vez de viver. Quando você chega ao ponto em que continuar dói mais do que mudar, algo inevitável acontece. Uma parte de você começa a morrer. Não é uma morte literal, nem um fim traumático. É o enfraquecimento gradual da identidade que você criou para sobreviver. Aquela versão adaptada, polida, contida, eficiente, que sustentou sua vida externa por anos, começa a perder força. Ela não cai de uma vez. Ela se dissolve. Ela se desfaz em pequenos gestos, em incômodos que antes você ignorava, em verdades que antes não ousava admitir. É como se o personagem que você interpretou por tanto tempo finalmente estivesse cansado demais para continuar em pé. Essa morte silenciosa é dolorosa porque você se acostumou a essa versão. Ela pode não ter sido verdadeira, mas foi familiar. Foi útil. Foi o escudo que te protegeu do que machucava. O filtro que evitou rejeição. A armadura que manteve você de pé nos momentos em que sua essência estava frágil demais. Deixar essa versão partir é reconhecer que ela cumpriu sua função, mas que não serve mais para quem você está se tornando. E despedir-se de uma proteção antiga sempre traz uma sensação de desamparo. Ao mesmo tempo, essa morte representa alívio. Cada camada que se desfaz abre espaço para que algo real finalmente apareça. Você começa a perceber que certas conversas já não te cabem, que certos ambientes não te completam, que certas relações não te alcançam. Sente-se deslocado nas histórias que antes tolerava. Percebe que não consegue mais sustentar a mesma postura emocional. Não porque falhou, mas porque cresceu além dela. Quando a versão antiga se enfraquece, a autenticidade começa a respirar. Esse processo também traz medo. Medo do vazio deixado pela identidade que está desaparecendo. Medo de não saber quem você será depois. Medo de parecer perdido enquanto tenta se reconectar com partes que ficaram esquecidas. Mas esse medo não é sinal de erro. É sinal de transição. Toda mudança profunda exige atravessar um espaço intermediário onde nada parece familiar. E é exatamente nesse espaço que a verdade pode finalmente se reconstruir. A morte da versão antiga não destrói você. Ela te devolve. Ela retira aquilo que não era seu para que aquilo que sempre foi possa surgir. Quando você permite que o velho se desfaça, algo inesperado acontece. O vazio deixa de ser ameaça e se torna solo fértil. O silêncio interno deixa de assustar e começa a revelar. O espaço que antes parecia falta, agora parece possibilidade. Não é o fim, é o início real. É o momento em que, mesmo sem saber qual é o próximo passo, você sente que já não pode mais voltar ao que era. Porque aquilo que era não comporta mais quem você se tornou. E esse reconhecimento, embora sutil, marca uma virada definitiva dentro de você. A compreensão de que viver exige abandonar aquilo que um dia te protegeu, mas agora te aprisiona. Quando a versão antiga começa a desaparecer, surge um espaço interno que você não sentia há muito tempo. É um silêncio diferente. Não o silêncio pesado do vazio, mas o silêncio fértil de algo que está prestes a renascer. Dentro desse espaço, há uma parte sua que sempre esteve ali, mesmo quando você acreditava tê-la perdido. Uma parte que não foi apagada pelo que você viveu, apenas encoberta. Ela permaneceu intacta, observando sua jornada, esperando o momento em que você estivesse pronto para voltar a ouvi-la. Esse reencontro não é um acontecimento imediato. É um reconhecimento gradual, quase tímido, de que algo autêntico dentro de você nunca deixou de existir. Essa parte sua se manifesta primeiro como um desejo leve, quase imperceptível. Uma vontade súbita de respirar mais fundo. Uma curiosidade sobre caminhos que antes pareciam impossíveis. Uma sensação de que existe algo a ser explorado dentro de si, e não fora. Você sente um impulso novo, diferente daquele que te movia antes. Não é impulso de fuga, nem de compensação. É impulso de retorno. É sua essência tentando ocupar o espaço que a antiga versão deixou vago. Pela primeira vez em muito tempo, você começa a sentir que algo em você quer viver, não apenas existir. O reencontro também traz clareza. Você percebe que muito do que te machucou não foi a verdade, mas a ausência dela. Que o peso que carregou por anos não veio da sua sensibilidade, mas da tentativa de suprimi-la. Que o vazio não nasceu da falta de algo externo,
mas da distância interna que você criou para se proteger. Essa clareza não aparece como revelação dramática, mas como uma sensação de reconhecimento. Você lembra quem era antes de precisar se esconder. E esse lembrar não dói, liberta. No entanto, esse retorno não acontece sem resistência. A mente tenta recuperar o controle, lembrando medos antigos, sugerindo que é arriscado demais se abrir novamente. Há momentos em que você hesita, em que se pergunta se vale a pena abandonar a segurança da versão antiga. Mas a parte que está ressurgindo dentro de você não exige perfeição. Ela exige presença, exige sinceridade, exige disposição para sentir aquilo que foi ignorado por anos. E pouco a pouco, você percebe que essa disposição está crescendo, mesmo que ainda seja frágil. Esse reencontro é o ponto mais sensível da jornada porque marca o início da reconstrução. É quando você percebe que, apesar de tudo, ainda existe algo seu esperando por você. Algo que não foi destruído pela dor, nem apagado pelas expectativas, nem corrompido pelo tempo. Essa parte é sua identidade verdadeira, aquela que nunca precisou de máscaras, justificativas ou adaptações para existir. Ela estava apenas esperando o momento em que você tivesse coragem suficiente para voltar a si. E quando você percebe isso, tudo muda. Porque não é mais sobre escapar do vazio. É sobre preencher-se de volta com o que sempre foi seu, mas que você precisou abandonar para sobreviver. Chega um momento em que tudo se resume a uma escolha. Não é uma escolha grandiosa, visível ou anunciada. É uma decisão silenciosa, íntima, feita no interior de um pensamento que ninguém ao redor percebe. A escolha entre continuar vivendo de forma fragmentada, sustentando versões antigas, repetindo rotinas que já não fazem sentido, ou decidir finalmente retornar a si. Esse ponto é tão sutil que muitos passam por ele sem notar. Mas, para quem desperta, ele se torna impossível de ignorar. É o instante em que você percebe que não pode mais viver sem se pertencer. A escolha parece simples, mas carrega todo o peso da sua história. Escolher a si mesmo exige abandonar camadas que você passou anos construindo. Exige abrir mão de certezas, romper pactos silenciosos, desapegar-se de narrativas que garantiam segurança emocional. Exige deixar ir expectativas que você herdou sem perceber e admitir que sua vida não pode continuar sendo movida por medo ou obrigação. A escolha é, antes de tudo, uma ruptura. Uma ruptura com o antigo para abrir espaço para o que é verdadeiro. Essa decisão não nasce de coragem plena. Ela nasce da exaustão de sustentar o que não cabe mais em você. Nasce da sensação de que continuar no mesmo caminho significa se perder definitivamente. Nasce da lucidez que aparece quando pela primeira vez você enxerga com clareza a fratura interna que carregou durante anos. A escolha surge quando, em silêncio, você admite que não dá mais para seguir na mesma direção. E essa admissão é o ponto exato onde a mudança começa. Ao mesmo tempo, essa decisão traz uma estranha sensação de leveza. Porque, ao escolher a si mesmo, você começa a retirar peso de lugares onde nunca deveria ter sido colocado. A vida deixa de ser algo a ser suportado e começa a parecer algo que pode ser reconstruído. Há uma liberdade que surge quando você admite sua própria verdade. Uma liberdade discreta, mas profunda. Ela aparece no modo como você respira, no modo como observa o mundo, no modo como começa a recuperar a própria presença. Nada muda por fora imediatamente, mas tudo começa a se reorganizar por dentro. Essa escolha também redefine o futuro. Não como uma promessa abstrata, mas como uma direção concreta. O futuro deixa de ser uma repetição automática do passado e passa a ser algo que você pode, de fato, tocar. Pela primeira vez, você sente que tem autonomia emocional para construir algo que faça sentido, não para o mundo, mas para você. É aqui que a jornada deixa de ser sobre fuga e se torna sobre criação. Você deixa de correr do que dói e começa a caminhar em direção ao que importa. É nesse ponto que a vida verdadeira começa a se insinuar. Ela não chega com garantias, nem com mapas, nem com manuais. Ela chega com presença, com a sensação de que você voltou a habitar o próprio corpo. Com a percepção de que existe, finalmente, espaço para sentir. E sentir é o que sempre te faltou. Não um sentir descontrolado, mas um sentir vivo. Um sentir que conecta, que ilumina, que resgata. Essa escolha não é o fim da jornada, é a abertura para algo maior.
É o momento em que você diz, silenciosamente, eu volto para mim. E essa frase, quando assumida internamente, tem força suficiente para redesenhar o resto da sua vida. Depois da escolha íntima de voltar a si, algo profundo começa a se reorganizar dentro de você. Não é uma transformação abrupta, nem uma mudança que se anuncia de forma grandiosa. É um realinhamento silencioso. Uma mudança que nasce nos pequenos gestos, nas decisões discretas, nas escolhas que antes pareciam insignificantes. Pela primeira vez em muito tempo, você começa a construir uma vida onde sua presença é real, onde seus limites são respeitados, onde suas necessidades não são abafadas por expectativas antigas. É aqui que tudo deixa de ser sobrevivência e passa a ser criação. Construir uma vida que te inclui exige sinceridade. Exige que você observe o que te faz bem e o que te desgasta. Exige que você perceba quais ambientes apagam sua essência e quais devolvem luz ao seu olhar. Exige que você identifique conversas que te esvaziam e conversas que te expandem. Nada disso requer mudanças radicais. Requer presença. Requer disposição para não se abandonar mais. Requer coragem para se ouvir antes de se explicar. A vida começa a mudar quando você diz não para o que te reduz e sim para o que te faz respirar. Quando deixa de insistir no que te pede para ser alguém que você não é. Quando começa a recusar papéis que antes desempenhava por obrigação. A transformação nasce quando você permite que sua essência participe das decisões do dia. Não existe vida plena construída a partir da desconexão. E, ao reencontrar sua verdade, você finalmente tem base para construir algo que te sustente. Essa construção é lenta porque exige reaprendizagem. Durante anos, você se acostumou a funcionar pela lógica do mundo externo. Expectativas, normas, pressões, controle. Agora, sua referência se desloca para dentro. Você não pergunta mais, o que esperam de mim, mas sim, o que é verdadeiro para mim. Essa simples mudança de foco altera completamente sua trajetória. Você passa a perceber que escolhas antes automáticas agora se tornam conscientes. Você começa a identificar o que pertence à sua história e o que pertence à história dos outros. O vazio, que antes te acompanhava, começa a perder força. Não porque desaparece milagrosamente, mas porque você finalmente ocupa o espaço interno que ele guardava. A sensação de falta se transforma em sensação de presença. A distância interna diminui. A vida volta a ter profundidade. Nada disso significa que tudo será fácil. Significa apenas que, pela primeira vez, existe alinhamento. E o alinhamento é o solo mais fértil que um ser humano pode ter. Construir uma vida que te inclui não é sobre reinventar o mundo ao seu redor. É sobre reconstruir a relação com aquilo que você sente. É assumir que sua verdade é suficiente. É permitir que sua sensibilidade volte a guiar seus passos. É saber que a autenticidade custará escolhas difíceis, mas que essas escolhas libertam. É compreender que o que você perdeu durante a desconexão nunca foi sua essência, foi apenas o acesso a ela. Essa fase é a mais discreta da jornada, mas é também a mais poderosa. É onde você percebe que o vazio nunca foi inimigo. Ele foi o espaço reservado para o retorno da sua verdade. Quando você chega até aqui, percebe algo que muda tudo. O vazio nunca foi sinal de ausência, mas de distância. A distância entre você e sua própria verdade. Ele não veio para destruir, não veio para punir, não veio para te lembrar do que falta no mundo externo. Ele veio para te lembrar do que sempre existiu dentro de você e que, por sobrevivência, você precisou abandonar ao longo do caminho. O vazio foi o guardião silencioso da sua essência, não o inimigo, não o erro, o aviso. É nesse momento final da jornada que você enxerga o que sempre esteve lá, oculto pelas camadas de adaptação, medo e anestesia emocional. A verdade que sempre te preencheu é simples, mas profunda. Você não precisa ser outra pessoa para encontrar sentido. Você não precisa se ajustar para merecer existir. Não precisa moldar sua essência para caber em estruturas que nunca foram feitas para você. O que sempre esteve faltando na sua vida era você, presente, consciente, inteiro. Essa compreensão não chega como explosão, mas como uma clareza tranquila.
Você entende que tudo o que tentou preencher de fora nunca funcionou porque o que precisava ser preenchido era um espaço interno reservado para a sua autenticidade. Entende que não era a falta de algo externo que doía, mas a ausência da sua própria presença. Entende que não era o mundo que te diminuía, mas você que se afastava de si para sobreviver. E ao perceber isso, algo se realinha. Algo retorna. Algo acorda. Esse retorno não é dramático. Ele é íntimo. Ele acontece na forma como você respira, na forma como decide, na forma como se movimenta no mundo. Você começa a agir a partir de um lugar mais profundo, mais honesto, mais silencioso. A vida deixa de ser uma sequência de compensações e se torna expressão. O futuro deixa de ser ameaça e se torna possibilidade. A sua história deixa de ser fuga e se torna caminho. Não um caminho perfeito, mas um caminho seu. E é aqui que a jornada se transforma. Porque, ao perceber que o vazio não era falta, mas chamado, você também entende que nunca esteve realmente sozinho. A parte sua que sempre tentou voltar, a intuição, a sensibilidade, a verdade interna, nunca desistiu de te alcançar. Ela só aguardava o momento em que você estivesse pronto para ouvi-la. E agora, ao ouvi-la, você percebe que aquilo que procurava por toda a vida estava dentro de você o tempo todo, esperando retorno. Finally, o que preenche não é resposta, conquista ou promessa. O que preenche é autenticidade, é presença, é verdade. As três coisas que você tentou proteger e que agora, finalmente, voltam para o lugar de onde nunca deveriam ter saído. O centro da sua existência. Muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou, por favor, se inscreva para mais. Se esse vídeo te ajudou, deixe seu comentário e, se possível, deixe seu gostei. Até o próximo vídeo.